Boa tarde, Globo Esporte. Tá no ar, faltam 4 dias pro primeiro jogo da grande final do Campeonato Mineiro. Sabadão tem Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, jogo ao vivo na Globo. Vamos com a preparação dos dois times, primeiro na Cidade do Galo com o Rodrigo Rocha, porque eu tô curioso pra saber como é que foi o primeiro treino do Gabriel Milito. Boa tarde, Rodrigo, me conta. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Gabriel Milito começou o dia ontem com um dia cheio, né? Treino de manhã, treino de tarde. Hoje isso se repete. E ontem foi muita conversa, né? Primeiro na academia, apresentou a comissão técnica, conversou com todos os jogadores. Depois foi para o campo, mais conversa. Parava o treino para falar com um, parava o treino para falar com outro. Preparação intensa para o jogo importante, para a estreia dele nesse sábado. Ele que terá um início cheíssimo no Atlético Mineiro, né? Porque vão ser vários jogos importantes, 3 da Libertadores, outro clássico com o Cruzeiro pelo Brasileiro, as 2 finais, tudo isso em menos de 30 dias. O levantamento do Rodrigo Fonseca está lá no GE. Globo. Para este clássico, para a estreia dele na final contra o Cruzeiro, pode ter o retorno do Matias Zarate, conterrâneo dele, argentino, que não joga desde a 3ª rodada, justamente contra o Cruzeiro, lesão na coxa, está liberado pelo DM e pode ajudar o Gabriel Milito nessa estreia, Maurício. Legal, Rodrigo. Muito obrigado pelas informações. Vamos lá para o primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes. Sabadão, 4h30, Arena MRV, Atlético e Cruzeiro. Domingo, dia 7 de abril, 13h30 da tarde, Cruzeiro e Atlético, Mineirão. São jogos que decidem o estadual e o Atlético com um novo comando, com uma nova era sendo iniciada, aliás, já começou. Um abraço para você, Cláudio Rezende. Um abraço, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, segundo dia de Gabriel Milito na Cidade do Galo, e o lema é trabalha e trabalha, né? Porque ontem 2 períodos de atividades, hoje a mesma coisa, terça-feira também, com 2 períodos. A gente já tem aí na live imagens do treinamento do Atlético. O torcedor ali que está nos acompanhando pelo YouTube já viu o Zarate. O Zarate está liberado, completamente liberado. Estava no período de transição até ontem. O Milito teve aquela conversa ali com o Paulinho, abraçando o Paulinho, mostrando um carinho aí pelo camisa 10 do Atlético. Sabe que vai precisar muito dos gols dele, né? Do Paulinho, que foi o artilheiro do Atlético na última temporada. Então, trabalhando forte o Milito, ele tá tentando, né, Cirilo, antecipar etapas, tentando encurtar caminhos, porque essa vai ser a semana que ele vai ter para colocar a filosofia dele em treinamentos, porque aí depois começa jogo atrás de jogo, já com esse da final do Campeonato Mineiro. Eu falei do Zarate, que foi novidade, no treinamento já de ontem, está totalmente liberado, e agora pela manhã a novidade é o Alan Franco. Alan Franco, que já fez 2 amistosos, data FIFA pelo Equador. O calendário do Equador até ajudou o Galo, né? Porque ele fez o 2º amistoso no domingo, foi titular inclusive contra a Itália, já retornou e hoje treinando normalmente o Zarate e também o Alan Franco. O Alan Franco vira opção para o treinador também. Terça-feira, o jogo é só sábado, dá tempo aí para ele pensar no time também com o Alan Franco. Agora fica aquela interrogação, né, Cirilo? Porque nossos comentaristas já destacaram que na observação dos trabalhos anteriores do técnico Milito, ele gosta de uma saída de bola com 3 zagueiros ou um lateral funcionando como zagueiro. Aí, diante desse contexto, podemos ter mudanças no setor de defesa do Galo. Ele pode colocar mais um zagueiro. Se ele quiser utilizar essa formação, o Fux é um jogador que já jogou assim com o Cudê, inclusive, né? Fazendo ali um 3º zagueiro pelo lado direito. Agora, tem a possibilidade também dele colocar o Mariano. Mariano é um jogador que tem essa característica. Ontem mesmo estava conversando o Milito ali com o Mariano no treinamento. E aí no meio campo, o que ele pode fazer? Se ele vai com um esquema de 3 zagueiros, no meio campo, batalha para mim titular, o Scarpa ele não deve mexer. Pode colocar o Alan Franco nesse time, que chegou agora, tem o Edenilson que pode fazer esse lado direito, também o próprio Alisson. O Rubens terá chance com ele, porque o Rubens vinha pedindo passagem, né? Com certeza o Lucas Gonçalves vai falar com ele, ó. O Rubens é um jogador que a torcida estava pedindo e o Filipão não estava colocando. Ou seja,
o treinador tem possibilidades. E a gente vai tentar decifrar o que pode ser esse Galo do Milito já na estreia. Do que vinha acontecendo no trabalho anterior, Emerson Romano, com o Filipão, o que você acredita que o Milito fará de diferente e o que você faria de diferente pensando já nesse primeiro clássico de sábado? Eu acho que primeiro a postura do time, né? De um time reativo para um time proativo. Acho que vai ser a primeira coisa vai ser a mudança. Cláudio falava sobre essa questão de 3 zagueiros de saída. Geralmente, ou pelo menos o Edu também acho que deu uma estudada no jeito do Milito. Milito tem 2 zagueiros construtores e 2 alas que chegam bem à frente, além de 2 caras abertos. Ele sempre jogou assim. Agora, a gente tem que deixar bem claro que, inclusive, ele tá com treino em 2 períodos, porque o tempo é muito curto. Ele não vai implantar isso agora, assim. Não existe também aquele pozinho mágico, aquela varinha de sabugueiro ali do Harry Potter pra tocar e o negócio acontecer instantaneamente. É com calma que ele vai conseguir implantar. Agora, para esse jogo, eu acredito numa postura muito diferente do Atlético do que era com o técnico Luiz Felipe Scolari. Para você, do Panzi? Eu acho que o Atlético já vai com a cara do Milito. Não à toa fez uma programação essa semana para ter muitas sessões de treino, já que não vai ter daqui para frente. Depois desse primeiro jogo da final, jogo atrás de jogo, viagem atrás de viagem, várias competições, muitas iniciando. Então já imagino no sábado um Atlético mais com a cara do treinador. Há muitas possibilidades. O elenco do Atlético, ele, além de qualificado, ele tem atletas com essa capacidade de fazer uma função diferente. Por exemplo, se ele optar por fazer uma saída de 3, ele pode fazer com 3 zagueiros de origem, ele pode sair com o Lemos pela esquerda, Gemerson ou Rabelo, acredito mais no Gemerson, pelo centro e Fux pela direita. Se você pegar o jogo do Atlético contra o Alianza Lima, no ano passado, ainda sob o comando do Kudê, o Fux fez esse lado direito, o Nathan Silva jogou mais centralizado e o Gemerson um pouco mais pelo lado esquerdo. Na ocasião não tinha o Arana, o Rubens foi o ala pelo lado esquerdo. Foi o melhor jogo do Igor Gomes com a camisa do Atlético, desde que ele chegou. Ele fazendo o meia pelo lado esquerdo, jogou demais naquela partida, num sistema bem parecido, bem próximo com esse. Tinha Batalha e Zarate jogando por dentro ali, como 2 meio-campistas à frente dessa linha de 3, nessa saída de bola, e Paulinho e Hulk mais adiantados, com Pavon pela direita. Então ele pode fazer algo parecido, é mais ou menos nesse sentido. Se ele não quiser ter 3 zagueiros de origem, ele pode fazer com a saída pelo lado direito com o Mariano, que já jogou assim no futebol espanhol, não seria nenhuma surpresa para o Mariano, que já jogou assim, inclusive, com o Sampaoli no Atlético. Do lado esquerdo, o Arana faria a ala por aquele lado. O Romano falou aí dos zagueiros que constroem com essa capacidade. Lemos e Fux têm ótimas bolas longas. Sim, pensei nos 2. E as equipes do Milito, principalmente o Argentino Júnior, quando a coisa apertava, os zagueiros tinham essa bola longa na diagonal, ou seja, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Com os extremos ali. Exatamente. Então existe essa característica. Quem que pode fazer o lado direito avançado? Pode ser o Scarpa, pode ser o Alisson, que eu acredito menos pelo entendimento tático. E tem uma entrevista do Milito falando da importância do entendimento tático para o atleta, e com uma semana eu acho que ele vai dar prioridade a quem tiver melhor entendimento. Até mesmo para aquele jogador que tecnicamente seja superior. Se o outro tiver tido um entendimento tático melhor, talvez ele tenha chances nesse início. E ali na frente, os outros vão sendo inseridos na equipe. Então tem que dar tempo, tem que confiar no trabalho do treinador. Para isso o Atlético apostou e trouxe o quanto antes, mas eu acredito já no sábado num Galo bem diferente, em postura tática e muito mais agressivo do que aquele Atlético do Filipão. Prestem atenção no jogo do Atlético sem a bola. O atleticano que se acostumou nos últimos meses de ver um time recuando para marcar, vai ou deve, eu imagino, já no sábado, assistir uma equipe pressionando bastante a saída de bola do adversário. Curioso, viu, Cláudio Rezende? É curioso, a gente vai ter que acompanhar aí esses primeiros passos e como, né, que o Atlético já vai se portar nesse primeiro jogo. Quando se muda o treinador, fica realmente essa interrogação, né? Quais peças ele vai querer usar, pelo menos de início? Vai mais na ideia dele, como disse o Edu Panzi, porque ele vai ter esse tempo, né? Essa semana para treinar, vai ouvir também a comissão técnica permanente aqui do Galo. Como que vai ser essa ideia inicial do Milito? A gente vai ter que acompanhar aí o que vai ser a ideia
inicial dele. Inclusive, o Atlético marcou a apresentação oficial do treinador, hein? Vai acontecer amanhã à tarde, porque o treino desta quarta-feira será no período da manhã. Hoje é período integral, amanhã o time treina pela manhã. E à tarde, às 4h, Milito vai, sabe pra onde, né? Pra casa, pra Arena MRV, pra apresentação oficial. Então a apresentação oficial do Gabriel Milito será assim como foi a do Scarpa, a despedida do Rodrigo Caetano, na Arena MRV. E lógico, a Itatiaia vai acompanhar as primeiras palavras, né, do treinador. Vamos ver o que ele tá pensando para esse clássico já numa final de Campeonato Mineiro. Um detalhe, né, Cirilo? Ele não vai poder estrear na Libertadores. Foi a informação que a gente trazia ontem na Itatiaia. O Milito foi expulso no último jogo do Argentino Júnior no ano passado contra o Fluminense. E aí vai ter que cumprir suspensão contra o Caracas, jogo de estreia na Venezuela. Por falar nesse jogo, o Atlético está fazendo um esforço aí para bater o martelo, viu, Cirilo? E conseguir um voo fretado. Não é fácil fretamento de avião para a Venezuela, mas como está entre duas finais, o Galo está fazendo aí o que pode, a sua diretoria, e podemos ter sim o time em voo fretado para esse jogo da semana que vem lá na Venezuela. A gente vai continuar acompanhando aqui na Itatiaia, viu, Cirilo? Boa, Cláudio. Em cima do lance, acompanhando detalhes que, inclusive, né, Rezende, interferem na programação do jogo da volta, né? Com certeza, principalmente o jogo da volta, porque o Galo vai jogar à noite, quinta-feira, em Caracas. Vamos pensar o seguinte: voo comercial, se você não tem um fretado, o Atlético só sairia lá na sexta-feira. E aí você tem que ir pro Panamá, depois Confins. O voo comercial só chega aqui na sexta-feira à noite. E aí você perde um dia inteiro de volta para ter só o sábado de recuperação para jogar no domingo. Se o Galo freta um avião, ele consegue antecipar esse retorno para ter praticamente a sexta-feira de descanso, já treina sábado, então melhora bastante o cenário, por isso o Galo tá fazendo esse esforço aí. É só lembrar o seguinte: entre ida e volta dá 9.000 quilômetros. Entre Belo Horizonte e Caracas. É distante. Agora, se você vai num voo fretado, o tempo de voo, né, Cirilo? A gente sabe que quando você coloca uma conexão no meio do caminho, aí praticamente dobra a viagem, né, o tempo de viagem. Então, por isso que o Atlético tenta. O Galo sempre faz voos fretados, né? É bom a gente destacar isso. A Venezuela que há uma dificuldade, porque as empresas aéreas brasileiras tradicionais, elas não operam em solo venezuelano. Por isso é essa dificuldade. Mas o Galo está tentando uma alternativa aí. E pode ser que feche esse detalhe, quem sabe hoje ou até amanhã, nessa semana ainda, Cirilo.